Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Paschacha Desha Tarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom, né? Estamos aqui presente para mais uma aula falando sobre Krishna, que sempre deve ser o assunto, né? O assunto principal da vida de uma alma que está caminhando nesse aprendizado dentro desse universo do Senhor Brahma, atualmente nesse planeta Terra maravilhoso, né, da criação divina. Então, todos os dias, dentro de uma associação com pessoas que realmente estejam se dedicando a essa busca do Espírito, né, pessoas que realmente querem estabelecer essa conexão consciente com Deus, devemos, dentro do possível, sempre estar falando sobre a divindade, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e assuntos ou tópicos relacionados a esta vivência divina. Porque a ideia de estarmos agora, por exemplo, associados, ouvindo uma aula, é que através dessa vibração, né, de falar, quando falamos do divino, imediatamente a energia é transmutada para o sentido espiritual. E isso afeta a nossa energia pessoal, criando, né, um vínculo cada vez maior com essa divindade que está em nosso coração. Srila Prabhupada dizia, né, que ouvir é o sentido mais assim aprimorado para purificar a nossa existência. Quanto mais ouvimos sobre as instruções de Krishna, os passatempos, né, divinos, quanto mais discutimos essa questão espiritual, mais vamos nos aprimorando dentro desse campo da inteligência, para ficarmos cada vez mais afinados com o amor divino, que vai criar qualidades, características na alma que ouve, e isso muda todo o caráter, o comportamento dessa alma durante essa trajetória temporária numa forma humana, enquanto ela estiver por aqui. Isso independe, né? Krishna diz que no Bhagavad Gita, que mesmo uma pessoa que foi assim considerada a pessoa mais pecaminosa, porém, se ela ouve realmente de uma pessoa pura sobre a suprema personalidade de Deus, imediatamente essa pessoa se qualifica, né, durante esse estágio de audição constante, a um nível de uma pessoa santa. Então, não devemos condenar uma pessoa pelo seu passado, simplesmente, mas observar que se essa pessoa realmente está se atraindo pelos assuntos espirituais, então é de se notar que ela está se qualificando para essa posição de consciência superior que a qualifica para se tornar um devoto de Krishna, um devoto, né, assim, amoroso de Deus nesse planeta. Porque nós temos essa mania de julgar, de criticar todo mundo e queremos assim criar a imagem de uma pessoa assim para sempre, né? E muitas vezes a pessoa está executando atos inconscientes de vidas passadas, porque ela nunca recebeu esse conhecimento superior. Por isso que a pessoa, ao ouvir, por exemplo, o Bhagavad Gita, ou o Bhagavata, ou uma explanação assim, de um devoto mais elevado, automaticamente
a alma dessa pessoa é tocada, né, internamente. Então a pessoa muda a sua frequência de manifestação e automaticamente ela se rende à suprema personalidade de Deus e muda assim, toda a sua concepção de ser. Logo, todas as pessoas, naturalmente, como espíritos, servos amorosos do Senhor Krishna, são em potencial, né, agentes, né, para servir a essa missão de Deus aqui nesse planeta material. Há uma questão muito interessante, não há essa diferença, né, entre a energia material e a energia espiritual. Essa questão de separar as energias de Deus é uma questão dessa manifestação da dualidade. Do nosso ponto de vista, existe, né, aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Quando estamos identificados com o corpo material, então compreendemos de alguma forma que vivemos numa dimensão material. E quando estamos em nosso corpo espiritual, vivemos numa dimensão espiritual, né, divina, né? De modo que para nós há sempre essa categorização energética de acordo como estamos vivendo nessa concepção em relação a Deus. Mas para Krishna, Deus, a energia dele é indiferente, porque Krishna ele é absoluto. Então a energia de Deus é sempre espiritual. Porém, essa energia espiritual ela se condensa energeticamente em várias dimensões, mas para a visão divina isso é indiferente. Por isso se diz que Krishna ele nunca fica sob a influência da ilusão de Maya, né, como nós ficamos. Temos que entender esse fato profundamente, porque isso é que cria a base do nosso apego à vida material. Isso que nos mantém vida após vida, a gente tenta, né, se resolver aqui de uma forma completamente falsa. Entender isso é fundamental, né? Que a posição de Deus é completamente transcendental à nossa compreensão mortal ou relativa quando estamos vivendo no falso ego, nesse ego que interpreta tudo de acordo com seus gostos e desgostos pessoais. Então, quando o devoto entende sua posição espiritual e realmente se rende a Krishna e se autorrealiza, né? Você tem que não só compreender que você é um espírito, mas viver no espírito nessa autorrealização que vai acontecer a partir do momento que você purificar a sua energia que está contrastando com a realidade divina. Então, logo o devoto atinja esse ponto de compreensão em si mesmo, ele automaticamente passa a ver tudo no sentido espiritual, porque ele pode conceber a presença energética de Deus em tudo, em todas as pessoas. Isso é formidável, isso é o que caracteriza aquilo que se chama um devoto puro de Deus. Esse devoto puro, ele não tem esse ego que quer se destacar no plano material. O devoto puro, ele não quer ser melhor ou mais do que ninguém. Ele simplesmente vive nesse amor a Deus e serve nesse mundo material ao propósito, ao objetivo divino. Esse objetivo
que Deus, o Krishna, tem quando vem a esse material é simplesmente resgatar todas as almas que aqui estão, né, nessa consciência falsa, vivendo nessa identificação ilusória com esse corpo material grosseiro e sutil. Então Krishna, ele misericordiosamente nunca nos abandona, e a sua intenção, deixando essa sabedoria do Bhagavad Gita e também demonstrando pessoalmente como são os seus passatempos no mundo espiritual, ele espera que nós, pelo nosso livre-arbítrio, ou pela boa disposição, pela sinceridade realmente de que compreendemos o que somos e que não vale a pena ficar aqui nesse mundo assim, em tanta ansiedade, né, sofrimentos, de modo que Krishna simplesmente, como um pai, como um amante, né, um amigo, um bem-querente, ele simplesmente está querendo que nós tomemos uma atitude espontânea pela nossa compreensão e pelo nosso amor por Ele, entendendo que Ele é o Ser Supremo, e voltemos para o mundo espiritual, porque não há escapatória para a alma. A alma não pode assim simplesmente estabelecer um destino, vamos dizer assim, ilusório, vida após vida, vivendo numa espécie de sonho, assim, uma imaginação. Krishna, ele fica assim, não diria assim muito sentido, mas Krishna, ele quer simplesmente que todo mundo participe de sua felicidade suprema, porque nós já somos sempre a alma, né? Sempre somos servos eternos de Deus no mundo espiritual, e aqui nesse mundo chamado, né, mundo material, que é uma projeção da nossa mente, estamos servindo à matéria, aos desejos materiais, né? Por isso Krishna diz desapego à matéria e a prática constante espiritual serão os elementos que vão nos libertar dessa condição assim, enganosa, mentirosa, que nós estamos mantendo pelo nosso próprio poder espiritual. Estamos cocriando com Deus tudo aquilo que é do nosso desejo. Nós temos esse poder, né, pessoal, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos esse poder criador, mas quando estamos vivendo nessa condição falsa da identificação com esse veículo material, então criamos uma realidade ilusória que é assim mantida pela energia ilusória de Krishna, né, chamada Maya. Não estamos assim presos à Maya, mas quando esquecemos a nossa posição eterna e manifestamos o nosso desejo para sermos o centro desse mundo, né? Então esse ego, inicialmente ele é individualizado e depois ele se expande a nível de querer assim controlar o mundo inteiro, ser famoso, né? Assim, ter riquezas ou beleza, assim, qualquer coisa assim, até mesmo uma pessoa que almeja assim a renúncia de ser conhecido como uma pessoa santa. Tudo isso é ego expandindo, né? Expandido. Temos que simplesmente retornar à nossa condição natural de viver como um servo de Krishna, de Deus, dia após dia, sem ansiedade, entendendo que pela disposição de Deus que está dentro do nosso coração, tudo vai se resolver com sucesso na nossa vida. Então, compreender que as diferenças, as dualidades, né, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, tudo isso está dentro de um padrão de dualidade. Mas tão logo você se associe com o Senhor absoluto da existência, então você começa a ver tudo à sua volta como algo transcendental,
Não é que o mundo vai mudar porque você está tendo essa visão, mas o seu sentimento, né, assim, espiritual em relação a tudo acontece assim, criando uma grande paz interior, porque se você compreende que Krishna é Sarva Karana Karana, a causa de todas as causas, que ele é Adi Purusham, é o ser assim, que origina toda a existência, que ele está dentro de tudo, que tudo está dentro dele. Se você tem essa concepção, então fica muito fácil entender que não há diferença assim, extrema entre a energia material ou a energia espiritual. Tudo passa a ser assim, a diferença está nesse aspecto assim, funcional. Funcionamos de um jeito na energia material quando estamos em ilusão e funcionamos de um jeito espiritual quando estamos conectados com Deus, com Krishna. Não precisa de tanta filosofia, mas é uma questão de nos associarmos com o Sri Krishna Sankirtana, com o nome de Deus, com os passatempos, com as instruções, com o comportamento, com a associação, lugares, ficarmos no modo da bondade o máximo possível e sempre estar transcendendo para o modo da bondade pura. E dessa forma, Krishna começa a agir no nosso coração, porque não há essa questão de Krishna agir na nossa vida se nós não tomamos uma postura real de realmente querer sair dessa energia material, sair assim dessa concepção ilusória. Porque quando estamos em Krishna, a energia material se comporta espiritualmente. Isso é um fato, né, que falam assim, místico, mas é um fato natural, que Krishna diz no Bhagavad Gita, que imediatamente ele afasta a energia de Maya, a ação dos modos da natureza material, quando nós nos rendemos a ele. E também Krishna diz no Bhagavad Gita que na medida que essa rendição estiver aumentando cada vez mais, né, dia a dia, nessa concepção plena da espiritualidade, criamos essa condição interna para que ele possa se manifestar mais integralmente, ou seja, Krishna se revela de acordo com a nossa rendição. Isso tudo é muito fantástico, porque é simples, não é preciso assim, estudar assim, o tempo todo, assim, filosoficamente, tecnicamente algo, porém, como Deus diz, é uma questão de devoção. Por isso que nós passamos a agir de uma forma devocional, agir para tentar satisfazer o propósito divino, ou seja, tomar ações que vão purificar a nossa existência e que vai fazer que a nossa posição de servo eterno, amoroso de Deus, Krishna, se manifeste agora mesmo nesse planeta Terra, além de toda essa influência de tempo, espaço, consequências assim, que se derivam do nosso karma. Krishna, ele diz, né, no Gita que ele vai nos libertar de todas as condições que possam estar atrapalhando o nosso caminho espiritual. Por isso Krishna é chamado de Hari. Hari, aquele que nos liberta de todos os obstáculos que atrapalham a nossa condição espiritual. A partir do momento que estamos realmente vibrando nessa consciência divina, todo o universo passa a servir a essa pessoa. É dito no Bhagavatam que até mesmo os semideuses estão de prontidão para servir uma pessoa que se estabeleceu nessa elevada posição de se tornar um servo, né, de Krishna. Isso é, maravilhoso, gratificante, porque entendemos que se seguimos realmente esse desejo de Deus,
todos os agentes de Deus estão em prontidão para nos auxiliar em nosso caminho. Não há essa questão de, estamos com Deus, então temos que sofrer em paz, temos que tolerar assim, passivamente. Não é assim. O devoto de Krishna, ele é ativo, ele é inteligente, altivo, tudo isso com muita humildade. O devoto de Krishna se torna um sábio pela sua própria relevância de sentir a presença de Deus em tudo, e assim, nessa conexão, em todos os momentos, essa voz divina está se manifestando em seu coração de pureza, guiando confortavelmente para o destino supremo. E dessa forma, simplesmente acordamos desse sonho, desse sonho assim, absurdo, que é estarmos nos identificando com esse corpo material sem assim, nexo. Esse corpo material nada mais é do que a manutenção dos nossos desejos. Estamos tendo assim, tantos desejos durante tantas vidas, e isso está mantendo essa continuidade nessa dita vida material, que é chamada o ciclo de samsara, de nascimentos e mortes. Nascer e morrer não fazem mais, assim, não tem nenhum sentido para o espírito que é eterno. Enquanto ele estiver com medo desse mundo material, com medo de morrer, medo de futuro, isso significa que essa pessoa não está tendo essa conexão com o divino. E dessa conexão passamos a ser agentes, criadores de nossa própria vida. Passamos a ser responsáveis, entendendo pelo que estamos vibrando, e a nossa paciência, basicamente, é saber esperar que no momento certo nós teremos que, inevitavelmente, abandonar essa forma humana, esse veículo maravilhoso que Krishna nos deu, que tem essa capacidade inteligente de realizar o divino. Então, quando chega a hora da morte, pacientemente, por termos cultivado a vida divina com entusiasmo, com sabedoria, com amor, com dedicação, devoção, automaticamente Deus nos levará para o mundo espiritual, porque entendemos o sonho, cansamos de produzir ilusões, imaginações. Isso tudo é muito simples entender, O devoto compreende, ele não fica mais preso a circunstâncias materiais de fracasso, sucesso, honra, desonra. Tudo aquilo que está relacionado ao falso ego é descartado, porque se você tem a realização. Me lembrei agora estava conversando agora mais cedo com um amigo sobre aquela analogia da caverna de Platão. Então, paramos de ver as sombras, saímos dessa caverna da ilusão e vamos para a luz, para onde há a vida real. Entende? Isso é bem interno, porque, lógico, você pode ter toda a consciência espiritual, mas quando você está se movendo nesse mundo de sombras, de escuridão, que é a característica normal dessa Kali Yuga, onde os valores espirituais assim foram todos esquecidos, quando você realmente está caminhando assim nesse mundo, vendo as pessoas agindo como um mecanismo meio robótico, sugestionado por um sistema demoníaco que não está interessado em realmente implantar a consciência de Krishna, de Deus no planeta, você, mesmo que esteja se movimentando na escuridão, internamente você é como uma lanterna divina que consegue ver a posição de cada um, consegue ver realmente como os modos da natureza material estão agindo em cada pessoa.
que está dormindo em sua vida espiritual. E, logicamente, quando você compreende tudo do ponto, né, de entendimento divino, automaticamente você começa a falar sobre Deus, falar as instruções do Bhagavad Gita, você fala sobre o processo espiritual para essa era de Kali Yuga, né, o processo de cantar o santo nome, você descreve os passatempos de Deus, enfim, você cria as condições necessárias para não se envolver mais com os assuntos da vida material, de tudo aquilo que vem de fora para dentro e que é absurdo, são coisas irrelevantes para a alma. E Krishna fala isso. Se as pessoas que ouvem uma pessoa realizada falar nessa vibração mais pura de ser, automaticamente isso cria uma influência poderosa nessa alma. E o prazer de Krishna é ver que cada parte integrante sua está sendo iluminada por outra parte integrante. Quando estamos assim fazendo esse serviço altruísta, né, que Krishna veio fazer aqui nesse planeta, esse conhecimento real, né, o Raja Guhyam, o conhecimento mais confidencial, o Raja Guhyam. Quando estamos passando esse conhecimento para as pessoas, isso cria um êxtase na alma, você saber que está, assim, entre aspas, né, dando Krishna para as pessoas entenderem essa posição pessoal do divino, além dessa simples concepção impessoal ou energética, né, como estamos falando aqui, né, era o ponto em que estávamos tocando entre a diferença da matéria e da energia material e da energia espiritual, que do nosso ponto de vista é relativo, mas do ponto de vista de Deus é indiferente, porque tudo é Deus, inclusive nós, como partes integrantes de Krishna, também somos energia de Krishna, somos a energia chamada marginal, que pode estar tanto situada na energia espiritual, como pode estar situada, né, como agora estamos aqui, na energia material, dentro desse corpo material. Isso é relevante, né? Isso para Krishna é relevante. Quando usamos a nossa vida para nos autorrealizar e depois, dentro dessa realização conectada com Krishna, levar a vibração do amor, da devoção que temos por Deus, para tentar assim contagiar outros corações que estão perdidos e que talvez essas pessoas nunca realmente tiveram a oportunidade de ouvir sobre Deus. Quanto mais pessoas ouvirem sobre a sua posição eterna, através dessa vibração mais pura que influencia corações, mais e mais estaremos fazendo o serviço que Krishna veio fazer nesse mundo e que no Bhagavad Gita ele mesmo diz que os devotos que lhe são mais queridos são aqueles que não estão mais vivendo no ego, né, no falso ego, que quer explorar a energia material, porém dentro da energia material eles vivem manipulando os seus elementos para que possam ser agentes influenciadores cada vez maiores para fazer com que as outras pessoas despertem para as suas eternas condições espirituais. E para sermos mais filosóficos aqui, podemos entender dentro, né, do máximo que a nossa consciência pode abarcar através da mente, é que tudo é o mundo espiritual. Tudo é uma manifestação do corpo, né, de Krishna. Mas, assim, pode-se dizer, dentro de um entendimento mais amplo, que não há diferença entre a forma pessoal e a forma impessoal de Deus, assim como o sol e os raios do sol. Né? Não faz sentido falar em sol
sem entender o seu brilho, né, o seu calor. Dessa forma, assim, também não faz sentido falar de Krishna sem a sua manifestação existencial. Porém, a fonte dessa manifestação, ela tem um caráter, né, pessoal. Mas no fim, tudo é uma unidade de existência onde Deus ele se manifesta perfeitamente em tudo. E esse mundo, dito mundo material, é apenas funcional, porque nós estamos aqui nesse mundo material porque resolvemos experimentar uma vida sem Deus. Na verdade, queremos ser Deus, ter esse papel, né, independente da divindade. Então, Krishna ele cria essa energia material para que possamos nos esquecer dele e tentar assim executar as funções divinas que são assim, basicamente impossíveis, mas mesmo assim Krishna nos dá essa oportunidade. Prabhupada falava que assim como uma criança quer cozinhar, né, mas a mãe acha que o fogão é muito perigoso para a criança, então ela dá um fogãozinho de brinquedo de plástico, e aí a criança fica imaginando, né, a comidinha que está fazendo ali naquele fogãozinho. Então, da mesma maneira, nós achamos que somos Deus quando estamos nessa ilusão plena, assim, no sentido maior. Até mesmo essa forma de aceitarmos a forma impessoal de Krishna como algo maior que a forma pessoal é a forma ilusória, né? Porque não queremos nos render a ninguém. Aceitamos apenas a energia, e isso inconscientemente é uma forma de rejeitar a suprema personalidade de Deus, que é o energético, que é a fonte por trás de tudo. E isso, com certeza, é praticamente assim, impossível de tentar compreender com a nossa mente tão relativa e limitada aquilo que é absoluto. Não há, assim, dentro do aspecto de Krishna, para Krishna não há diferença entre ele e a sua energia, porque tudo é Deus. Porém, Krishna é a verdade absoluta. Assim como para Krishna não há diferença entre a energia material e a energia espiritual, apesar de funcionalmente, né, como estávamos dizendo anteriormente, essas manifestações existirem nesse caráter, assim, entre aspas, separados. Então, para Krishna é inconcebível, porque né, a Tintya, tudo é inconcebivelmente igual e diferente de Krishna. Se você entender essa questão filosófica que Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, o próprio Krishna, em sua forma de misericórdia, ele veio nos trazer assim, porque as diversas filosofias explicam assim que tudo é Deus ou que tudo é diferente de Deus, mas Sri Chaitanya Mahaprabhu falou assim que tudo é inconcebivelmente igual e diferente de Deus, porque apesar de tudo ser manifestação de Deus e Deus mesmo, Deus em sua realidade pessoal e íntima é diferente de tudo. Essa é a maravilha do entendimento. E isso só vai ser compreendido através da nossa rendição amorosa a Krishna, conforme ele explica no Bhagavad Gita. Através do serviço devocional, vamos purificando a nossa mente e atingindo assim, profundidades internas de compreensão a nível da intuição, que é o nosso, né, que é um reflexo do nosso aspecto, né, Chitti, de consciência, aquilo que sabemos sem pensar. Não podemos imaginar, né, tentar compreender algo sem o pensamento, porém vamos chegar a uma fase da nossa realização interna onde simplesmente sabemos assim quem é Krishna, a nossa posição em relação a ele. Isso é o que se chama de Samadhi, êxtase completo do espírito, né? Lá em Vrindavana ou em Vaikuntha Loka,
Todas as almas estão simplesmente em êxtase por estar coexistindo com a suprema personalidade de Deus, tanto nos planetas Vaikunthas como no planeta central, né, Krishna Loka, em diversas relações com Deus. Então temos que usar a nossa vida de uma forma sábia, não ficar assim simplesmente vivendo nessa dualidade de imaginação, energia material, energia espiritual, porque tão logo estamos cantando o nome de Krishna ou estamos assim, pensando em Krishna com esse coração assim, entregue, né, realmente assim, rendido, imediatamente Krishna dentro do nosso coração compreende a nossa real intenção e ele reestrutura a nossa inteligência, a nossa intuição, para entrarmos em contato com Ele e vivermos a vida espiritual independentemente de onde estamos. Porque quando você está realizado no Espírito, vivendo em devoção, não é uma questão de você estar na energia material ou na energia espiritual, porque você está em Krishna. Por isso que se fala o movimento para a consciência de Krishna, né? Não é simplesmente a consciência espiritual. Consciência espiritual significa tomar consciência de sua posição, do que você é, né? Consciência material significa que você está identificado com o corpo físico e mental. Mas consciência de Krishna significa que você está vivendo em serviço devocional amoroso puro por Krishna, está situado no próprio Deus que está dentro do seu coração. Por isso o Mestre Cristo dizia que o reino de Deus está dentro de vós. A gente não precisa ir para nenhum lugar, porque não existe essa coisa de lugar, entende? Lugar demanda assim, algo chamado tempo e espaço. Mas existe uma consciência. Esse é o poder do Espírito. O poder do Espírito é que quando ele se conecta com Krishna, ele já está com Krishna, aonde ele estiver. Da mesma forma, quando Krishna vem aqui e realiza os seus passatempos, seja nesse universo, em todos os universos, né, Krishna está sempre vindo, né? Vindo, tá vendo? Vindo e ir, esses aspectos em Krishna não fazem muito sentido, porque quando Krishna está manifestando os seus passatempos num determinado planeta, por exemplo, assim, toda a Vrindavana, o local onde Krishna habita, está ali. Não podemos compreender como Krishna está atuando, né, nos diversos planetas para nos dar o exemplo de como são, né, de como é a sua vida pessoal, com seus amigos, né, os vaqueirinhos, as gopis, seus amados, todos os seres, né, todos os ditos, né, locais sagrados. Assim, é impossível entendermos. É dito que toda a existência material está assim num cantinho assim insignificante de Krishna Loka, de Vrindavana. Assim, porque é algo, nós estamos aqui falando em dimensões, quando falamos assim infinitos, né, padrões infinitos, isso a nossa mente não pode compreender. E também toda essa dita energia material, energia espiritual, tudo isso sendo controlado perfeitamente por Krishna, assim, por Vishnu, né? Nós não podemos entender isso. Somos muito assim, pequenos. E Krishna está sempre se expandindo, né? Krishna está sempre se expandindo em bem-aventurança. Então, quando compreendemos algum aspecto de Krishna, Krishna já aumentou. De modo que é impossível compreender Krishna totalmente, mas é possível estar conectado com Krishna em bem-aventurança, dentro daquilo que somos. Então essa é a possibilidade que Krishna nos oferece, quando realmente nos situamos em nossa posição de amor e devoção a Deus nesse mundo material, e nos preparamos aqui para abandonar esse corpo com a consciência plena desse sentido divino, deixando assim
dentro do possível, a nossa compreensão e realização para que outras pessoas, através de ouvir atentamente, também deslumbrem em seus corações essa luz espiritual, né? A luz divina que está sempre, sempre aqui e agora. Isso tudo é o misticismo, né? Yogesvara, né? O poder místico de Deus. Isso tudo vai ser revelado para você quando você purificar os seus sentidos e transcender a sua mente. Porque você já sabe quem você é. Você só está passando aqui funcionalmente nesse mundo material porque você decidiu pelo seu livre arbítrio que queria ser assim uma espécie de Deus, né? Um ego assim grandioso. Porém, isso tudo faz parte de um sonho assim, totalmente insignificante perto de Krishna. Krishna, ele deve morrer de rir quando tentamos ser como ele, né? Assim como um átomo tenta ser um planeta, vamos dizer assim, um átomo do planeta quer ser o planeta. Dessa forma, por isso que Chaitanya Mahaprabhu, ele pede, em primeiro lugar, a humildade, né? Sermos humildes como a grama, simplesmente assim, rendidas a Deus, e deixa Krishna se revelar de acordo com o nosso potencial de entendimento, porque somos eternos. Isso nunca vai acabar. Porém, se nos situarmos aos pés de lótus de Krishna e vivermos no mundo espiritual, isso será a nossa glória de realização. E lá no mundo espiritual, vamos assim nos lembrar dessa situação ignorante que escolhemos viver, mas valeu pela experiência, né? Sempre que passamos por uma experiência dita negativa, passamos a valorizar mais a experiência dita positiva. Então, passar, como estamos passando aqui agora, por essas lições materiais, vão assim, valorizar mais quando estivermos frequenciando com Krishna no mundo espiritual. Então é bacana, é legal estarmos aqui, não vamos julgar que o mundo material é ruim, mas faz parte de um processo de experiência que escolhemos, e isso vai nos dar mais vigor, né, mais entusiasmo para nos elevarmos à consciência de Krishna na medida em que formos compreendendo o nosso vacilo, né, ou o nosso estado rebelde, assim, que simplesmente quer se esquecer de Deus, sei lá por que motivo, mas estamos aqui. Então, em vez de simplesmente condenarmos o mundo ou a nossa existência, e tantas pessoas aí se suicidando porque não suportam o peso do mundo, assim, em vez de ficarmos assim nessas ignorâncias materiais, simplesmente acordamos, vivemos de uma maneira simples, com um pensamento elevado, toleramos a robotização do mundo, né? O sistema, né, demoníaco, assim, temos que tolerar tudo isso, porque quando nos iluminamos, isso incomoda as pessoas, e respeitar a natureza kármica do mundo, das pessoas, porque de uma a uma, cada pessoa vai realizando o divino em si, né? E se rende, né, a Krishna. E Krishna passa a cuidar pessoalmente do mundo, de cada alma que se entregou amorosamente a Ele, que está cumprindo o serviço devocional nessa boa disposição, sem querer mérito, sem interesse, assim, de uma forma espontânea. E a morte pode acontecer a qualquer momento, né? Amanhã mesmo você pode abandonar o seu corpo, você nem sabe disso, é uma surpresinha, né, que pode acontecer. E se você está com tantos planos para o futuro, assim, basicamente esse desejo vai ser levado para outra vida material, e você vai continuar nesse processo ilusório, e isso é muito chato, né? Muito chato, assim. Esse mundo material tem muito encanto quando você está realmente assim, em paz com seu coração e vendo Krishna em tudo. Então, o mundo material passa a ser uma coisa atrativa nessa relação com o divino. Porém, se o seu ego está assim tentando conquistar o mundo, e que o mundo parece um inimigo e você fica lutando contra o tempo,
né? Contra a velhice, contra a morte, assim, sobrevivência. Então esse mundo fica muito incômodo, gerando inúmeras ansiedades, lamentações, conflitos, e a pessoa perde toda a sua vida acumulando coisas que na hora da morte simplesmente vão, né, evaporar ou ficar para os outros assim. Então o maior benefício, a maior herança que podemos ter é esse conhecimento que Krishna deixou aqui para nós, e eu peço assim, né, de boa vontade, que você realmente se entusiasme mais para esse lado divino, porque aí a alegria, o bom humor, o divertimento, né, você vai ficar meio assim, neutro em relação a esse mundo, porém vai, vamos dizer assim, vai se divertir mais, assim, como Krishna se diverte, né? Krishna, ele vai brincar dentro do seu coração quando você consegue ver o absurdo que todas essas pessoas vivem quando não querem saber de Deus, ou que julgam que Deus é só uma energia, e esquecem da relação amorosa pessoal com Deus. Somos pessoas espirituais e temos que nos relacionar com pessoas espirituais e com a pessoa suprema. É dessa forma que garantimos a nossa existência em plenitude espiritual. Então eu deixo aqui, espero que essas palavras tenham sido de bom proveito. Peço para que todos os dias você não desanime, continue cantando o nome de Deus, que providencialmente é a maior misericórdia para essa Kali Yuga. Não importa se durante algum tempo você não esteja sentindo nada, porém o poder desse nome é absoluto, é indescritível, e ele vai retirar, né, de suas vibrações kármicas, assim, negatividades de várias vidas, vai limpar a sua estrutura espiritual. E Krishna diz que pessoalmente vai libertar, né, vai nos libertar de tudo aquilo que é pecaminoso, que praticamos, e daí vamos sentir a natureza, né, purificatória desse processo, e vamos com certeza nos estabelecer em amor por Deus. Então nossa vida será um sucesso, teremos conseguido atingir o propósito que Deus, né, nos propõe. E assim, após abandonar esse corpo, simplesmente ficamos com a mesma consciência que estávamos aqui nesse mundo material, porém no mundo espiritual. Lá, né, simplesmente lá vamos estar em nosso corpo espiritual, nos relacionando diretamente com Krishna. E aqui estamos nos relacionando com Krishna dentro do coração, seu aspecto, né, Vishnu, que é a mesma coisa que Krishna no final, né, porque é uma expansão pessoal de Deus. Então deixo aqui essas palavras, que vocês possam, né, refletir profundamente e mantenham a vida devocional, independentemente de qualquer acontecimento material. Nada pode destruir o nosso coração de rendição, se realmente estamos nessa plataforma de realização. E por isso, né, Krishna, ele se chama Hari. Hari, quando estamos com Krishna, Hari, simplesmente caminhamos destemidos, porque Krishna remove todos os obstáculos que possam atrapalhar a nossa vida espiritual. Então agradeço aqui por mais essa aula, por poder ser inspirado pelo divino em meu coração. Agradeço a todas as almas, né, que vêm dar um apoio no plano espiritual. Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gaura Nitai, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.